Desconstruindo Conversas do Expansão. Bem, como expliquei de manhã, começa-se pela direita, não sei porquê, não é pela direita, por isso é que o Patrício Vilar se sentou no meio, Neto Costa ficou no melhor lugar, que é de quem abre, não é? A primeira questão que eu coloco sempre é também a vossa opinião e a vossa resposta a esta questão. Deve privilegiar-se a agroindústria face às restantes indústrias em termos de recursos disponíveis? Para início de conversa. Pode falar. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite para aqui estar e partilhar ideias com esta plateia. Eu iniciaria por tentar desconstruir a questão em si. Deve privilegiar-se quem? Qual é o sujeito? O sujeito é indeterminado. Mas se formos olhar para o texto, pelo menos o convite que recebi, falava que a discussão ia versar sobre a prioridade que devemos dar à indústria em termos da afetação de recursos. Devemos nós quem? E recursos de quem? Nós temos, tradicionalmente, a economia, temos as famílias, as empresas e o Estado, não é assim? As famílias, em princípio, procuram ter uma vida digna, assim, um bem-estar. Para isso, enfim, das suas fontes de rendimento, usam para consumo e poupanças, eventualmente, do que querem. O que esperam das poupanças é fazer aplicações que lhes garantam retorno. E uma pequena indústria no quintal, às vezes, quer ver? Nem que seja fritar um bolinho, nem que seja... Sim, mas a perspectiva de obter mais rendimento. Não é? As empresas também jogam com o retorno e o risco, não é assim? De tal maneira que vamos perguntar às famílias se devem privilegiar aplicações na agroindústria ou as empresas. E neste caso, associando-se aos bancos, não é assim? Onde são colocadas as poupanças, onde olhar também para o risco e o retorno, não é assim? E é isso que vai ditar a aplicação dos recursos que estejam disponíveis na sociedade Punha os seus recursos na indústria? Comum? Punha os seus recursos na indústria hoje? Já lá vamos chegar. Eu pergunto diretamente. Depois temos o Estado, não é assim? O Estado, em princípio... que define a política, não é? Ou que, certo, pelo menos, que é a sua função. A Constituição estabelece tarefas fundamentais do Estado. E uma dessas tarefas, que é programática, e aliás há uma discussão relativamente a programaticidade dos direitos económicos, sociais e culturais face aos direitos civis e políticos que são de aplicação imediata. Os direitos económicos, culturais e sociais são programáticos porque estão sujeitos à disponibilidade de recursos. Aí sim nós podemos falar em termos porque tem essa responsabilidade, não é assim? Contribuir para que os cidadãos realizam os seus direitos económicos, sociais e culturais. O Estado tem a responsabilidade de buscar políticas, não é assim? No sentido dessa concretização. E para isso tem que usar os recursos da melhor forma possível na concretização desses objetivos. De maneira que para responder à questão, nós devemos olhar para o contexto. Qual é a nossa situação, a situação económica e social do país. Antes de chegarmos à prioridade da indústria, e dentro da indústria a prioridade da agroindústria, temos que olhar o que está a montante. Privilegiando recursos para a agroindústria, teremos de facto sucesso na realização de objetivos que eventualmente sejam definidos. Estive a ler há dias uma notícia relativamente àquilo que um dos colegas chamou de a oitava maravilha do mundo, que é o projeto agroindustrial da Quiminha. Está a produzir
a 10%, uma capacidade de 20 mil toneladas, mas anda a produzir 2 mil toneladas. E é um projeto onde foram... E nessa notícia leu quanto dinheiro já lá se gastou, não? Sim. Leu também quanto dinheiro já foi investido? Não, o projeto em si, para montar o projeto, gastou-se acima da centena de milhões de dólares. Era isso que eu lhe queria perguntar. Por isso, eu alinharia-me com aquilo que ficou a conclusão implícita da cidadã Nayol Santos, de que é preciso olhar a montante. Ela falava das infraestruturas, da mão de obra, e da burocracia. Mas antes disso eu colocaria mesmo num plano da questão do arcabouço político-institucional relativamente à garantia plena das liberdades. Assim, inclusive a económica. Gostei desse termo, arcabouço político-institucional. É realmente... Todos perceberam o que é que isso quer dizer, não é? Porque condiciona tudo, não é? Condiciona tudo. Exatamente. De tal maneira que, antes de chegarmos à prioridade da indústria e à prioridade da agroindústria, é preciso acautelar uma série de questões. Mas eu vou fazer um desconstruir sobre esse arcabouço institucional. Agora, aqui na indústria, partindo do princípio que existem recursos, do seu ponto de vista, estes recursos devem ser, se tivermos 100 de recursos, estes recursos devem ser canalizados para a agroindústria ou para outras indústrias, do seu ponto de vista? A sustentabilidade da agroindústria, eu creio que um dos vídeos que vimos, assim, colocou neste plano, falou da agroindústria, mas falou de outras atividades, a montante e a jusante da agroindústria. Claro. Falou na complementaridade, de tal maneira que nós temos que olhar para a situação a cada momento para decidirmos se de facto a prioridade deve ser a agroindústria, infraestrutura ou não. E quando nós colocamos essa questão, eventualmente, enfim, quando foi formulada, estamos a olhar para a cesta básica, que é demasiado cara, não é assim? E então, vamos priorizar a agroindústria, mas há fatores que condicionam, não é assim, o sucesso de investimento nessa área. E, aliás, eu tenho uma crítica relativamente à abordagem que insiste-se e persiste, que é pensar-se que é colocar mais dinheiro. Então, os instrumentos públicos são ou bonificação de taxas de juros, ou recursos públicos para créditos a taxas privilegiadas para a agroindústria e a agricultura, por exemplo, ou garantias. Não se faz uma economia inteira com garantias públicas, com créditos privilegiados e com taxas de juros bonificadas, porque se não cautelarmos os fatores a montante que condicionam o sucesso dos investimentos, qualquer investimento produtivo, diria, então o atalho, diria, seria esse, e não há tesouro público que resista, não é, a fazer uma economia inteira com fundos públicos. Com fundos públicos. Aliás, numa ideia, nós fizemos um pequeno levantamento sobre os dinheiros que foram para a agricultura, querem subsídios diretos, querem tratores, querem fertilizantes, aquilo que o governo dá todos os anos. Estamos a falar de bilhões de kwanzas, e olhamos hoje para aquilo que foi o avanço da agricultura em termos de produção. Obviamente que avançou e hoje produz-se mais, mas o avanço dá um rácio de gasto brutal, não é? Além de termos espalhado aí pelo país inteiro não sei quantos tratores que estão parados, vocês sabem, né? Então, a gente passa assim de uma coisa, estão 3 tratores aqui, depois estão ali mais uns tratores, depois alguém leva o pneu, alguém leva qualquer coisa, e pronto. E na verdade, esses são recursos, era um pouco desses recursos que eu tentava aqui passar. Patrícia Vilar, vou-lhe também pedir uma primeira resposta a esta questão, já agradecer-lhe de estar aqui, porque também viajou hoje e fez questão de estar aqui, queria-lhe agradecer mais uma vez, e pedir-lhe desculpa pelo Joaquim, pelas coisas que ele escreveu contra si quando estava lá no IGAP.
Bom, antes de mais, boa tarde a todos e vamos tentar manter a boa disposição e não falar de coisas tristes do passado, mas cada um estava a fazer o seu papel, não é verdade? E, portanto, entendemos bem, até deixámos de nos entender tão bem. Mas eu penso que eu vou começar, se o João Armando me permitisse, por desconstruir o discurso dos tios, ok? E isso é importante porque para nós queremos atingir um determinado patamar, temos de ter certezas de onde vimos. E há um discurso enganador e eu vou começar por desconstruir esse discurso. O discurso de que Angola era uma potência industrial em 72 é um mito e eu vou-vos dar alguns números para demonstrar esse mito. Em 71, Angola, desde 1958 a 71, tinha crescido à volta de 375% na indústria transformadora, o que significava que a base de partida era muito fraca no início da década, dos anos 60, e quando termina essa década, um pouco antes da independência, a nossa indústria transformadora representava pouco mais do que 10% do PIB em Angola. Naturalmente, nada comparado com o que se passa hoje, mas ainda assim, até porque estamos a falar de dimensões distintas de PIB, mas ainda assim é preciso dizer que nessa época o Japão, a indústria transformadora representava à volta de 30% do PIB. Portanto, isto para fazer diferença entre aquilo que era um país realmente industrializado de um país que não o era ainda. Ainda assim, há dados interessantes dessa época para percebermos o papel da agroindústria na indústria transformadora. Ela ocupava à volta de 25%, o que significa que não era uma questão, e é isso que eu acho que temos que desconstruir. Não era mas terminando a desconstrução dos tios, é preciso lembrar que houve um motivo para que nessa década se tivesse acelerado o desenvolvimento. Sim, nos anos 70, até 75. No início dos anos 60 até ao final dos anos 70. Foi o início da luta armada. E, portanto, combateu-se a luta armada pela independência com desenvolvimento. Portanto, esse foi o principal motivo. Ainda assim, temos que reconhecer que já tínhamos alguma indústria. Já agora dizer que na época nós tínhamos 3 direções de indústria nacionais: indústria alimentar, ligeira e pesada. Já tínhamos cirurgia, tínhamos metalúrgica, tínhamos montagem de autocarros, tínhamos montagem de R4, que depois passou a R9. Tudo isso, exatamente, ainda conduzia alguns desses carros. Tudo isso nós tínhamos, é verdade, mas como disse um dos nossos empresários, ainda eram indústrias de pouco valor acrescentado. Reparem, as agroindústrias, regra geral, têm pouco valor acrescentado. As indústrias pesadas têm geralmente mais valor acrescentado, mas ainda assim a nossa indústria pesada era de assemblamento, ou seja, de montagem. Praticamente vinha tudo feito, era só montar. Portanto, esta era a realidade. Bem melhor do que a que temos hoje, mas temos que ir na real e não construir um discurso de uma pirâmide que não chegou a ser levantada. Okay? Mas as 230 mil toneladas de café era verdade. Isso é outra... Era verdade. Não, João, era verdade sem dúvida. João, era verdade sem dúvida, ninguém está a pôr isso em causa, mas já agora reportamos a essa época uma outra realidade. Em que o Dilola escreveu sobre isso, e não só, até há romancistas que escreveram sobre isso. Nós vivíamos muito na base de ciclos económicos, né? O ciclo da borracha, o ciclo disto, o ciclo do café, o ciclo do milho. E vamos então finalmente desconstruir a questão da priorização da indústria, da agroindústria. Porquê? Porque a questão é a seguinte, como dizia o meu colega, quem é que vai priorizar? Quem tem que priorizar é o mercado, antes de mais. E o Aviso 10 também prioriza, eu acho. O Aviso 10 não prioriza? Não, se para fazer uma fábrica de detergentes o seu investimento é 28%, mas se fizer de sumos
é 8%, há aqui uma priorização. Claro. Não é? Mas também discordamos disso. Como, aliás, disse o Neto Costa, não faz nenhum sentido estamos a fazer taxas e taxinhas de bonificação. As variáveis macroeconómicas têm que mudar. Bom, mas estava eu a dizer que quem deve ser o nosso motor, ou o nosso, melhor dito, o nosso farol, deve ser de facto o mercado. Nós é que temos que perceber se temos ou não temos vantagens competitivas para determinados produtos. E isso não é necessariamente toda a agroindústria. Ou seja, se nós já reconhecemos há bocado que um dos graves problemas que temos, até para incentivar a indústria, é a falta de divisas, porque só temos um produto praticamente de exportação, que é o petróleo. Então nós temos que encontrar produtos que em simultâneo combatam a nossa fome, mas que em simultâneo sejam de exportação. E é através dessa priorização que nós conseguimos resolver os dois problemas, que é, nós estamos a combater a nossa fome, estamos a produzir um mercado interno, estamos a deixar de ser dependentes das importações, mas também estamos a arranjar divisas para que possamos, então, fortalecer as outras indústrias. Isso leva-nos a dois outros raciocínios, e já vou terminar. Dois outros raciocínios, que é a indústria alimentar ou a agroindústria per si não pode ser o fim. O fim tem que ser, de facto, atingirmos indústrias de maior complexidade. E para isso temos que fazer a acumulação de capital. Exatamente. Através deste mecanismo mais simples. Que, aliás, é reproduzir o tal caminho que fizemos no passado dos anos 60, que é começar por aquilo que fazemos cá, fazer as indústrias com base das matérias-primas que fazemos cá e com isso poder exportar e arranjar matérias-primas para fazer o resto. Mas, entretanto, o mundo não esperou por nós, o mundo continuou. Pronto. E com isto eu quero dizer que se nós tivéssemos que reproduzir o estatuto privilegiado de fiscal e cambial do recurso petróleo para outros recursos, porque lá está, infelizmente, até que as variáveis mudem, nós temos que continuar o caminho e muitas vezes temos que ter prioridades e arranjar mecanismos de priorização. E copiar esses quadros privilegiados de tributação e cambiais, talvez não fosse má ideia escolher 2 ou 3 agroindústrias e depois capitalizar isso para indústrias mais tecnológicas. Isto se nós queremos ainda apanhar o comboio, porque apanhar o comboio só com agroindústrias temos muitas dúvidas. Se não, vejamos, vamos ao café, precisamente ao café. Eu lembro daqui a uns anos, porque eu não consigo ficar parado só naquilo que oficialmente me conhecem a fazer, e aqui há uns anos tentei intermediar o mercado mundial de café a partir de agricultores que estavam na Gabela. O grave problema, imaginem qual era, é que o preço a que eles vendiam à porta da fazenda era o preço que estava no mercado internacional, já descascado, torrefatado, etc. Portanto, nós temos que ir na real. Ou seja, por isso eu vos digo, a volta ao passado também não vai acontecer. Hoje, os mercados até de capital humano mudaram muito, ok? E, portanto, estar à espera que aquelas fazendas de café, baseadas muito na mão de obra intensiva... Trabalho escravo. Exatamente, não temos que é o verdadeiro nome, mesmo quando chamávamos contratado ainda era escravo. Sim, okay? Trabalho escravo. Isso não vai voltar. Não vai. Não vai voltar. Aí estamos de acordo. Mas há um senhor que, pronto, tive o privilégio de privar com ele, que é muito conhecido aqui, que era o Rui Nabeiro, e que de facto teve uma visão. Eu sei que está aqui o representante do grupo, mas eu vou fazer estas inconfidências. Mais de metade do sucesso do Café Delta era o paladar do Rui, que provava os lotes e decidia. E percebeu claramente que aquilo que vinha aqui, fundamentalmente a Gabela, o café robusta,
dava uma outra qualidade, um outro paladar. Embora ele dissesse que era, acima de tudo, um papel social que ele estava a fazer. Mas isto para vos dizer que se calhar é hora de repensar cada um dos nossos produtos. O café se calhar já não dá para os segmentos de mercado, mas dá para nichos de mercado. Se calhar dá para fazer café gourmet e ganhar muito dinheiro à pala disso. Como fez a Colômbia. Exatamente. Ou então, uma coisa que vocês não sabem, mas aqui há uns bons anos atrás, Sua Majestade, falecida Rainha Isabel, no seu boletim diário dizia que tinha comido ao pequeno almoço o abacaxi do Ambuim. O Ambuim é o município onde está a Gabela, ok? Isto para vocês verem que temos que reconstruir mesmo a forma como pensamos o mercado dos nossos produtos. E depois temos que reconstruir os processos tecnológicos e produtivos em função desses mercados, ok? Mercados mais tecnológicos. Eu lembro-me de há uns anos atrás Portugal ter feito um esforço para perceber a questão dos clusters e ter chamado o Michael Porter para ajudá-los a fazer isso. Fizeram-se 9 clusters. Nós temos de fazer o mesmo. Eu já li com muita atenção. Não vai dar é com o Porter, tem que ser com outro. Sim, obviamente. Não, mas agora introduzir o tema das associações industriais, que é importante, que é ok, eu louvo a iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio em fazer um plano, um programa para o desenvolvimento da indústria transformadora em Angola. Só uma questão, é que falta saber ali, falta saber de quem conhece as indústrias e o problema grave é que se calhar o saber não está apenas em Angola e temos que ir buscá-lo onde ele está, ok? E aí acho que as associações têm um papel importantíssimo e não o têm feito. Por exemplo, o Ministério da Indústria fez o seu trabalho e porquê é que as associações não vão buscar esses carolas e não fazem eles propostas concretas para setores concretos? Mas para isso temos que nos unir mais enquanto industriais. E essa é e tem que passar, e hoje já acontece muito isso, independente dessas intersindicais, como eu chamo, das associações industriais, essas associações mais nacionais e transversais, a verdade é que há muitas associações já setoriais, essas são importantes para ter o know-how desses setores. Mas para isso, elas próprias não se podem fechar. Elas têm que se abrir ao conhecimento exterior e ao conhecimento de países que são emergentes e que rapidamente conseguiram agregar valor e agregar conhecimento. Sim, senhor. Estava aí só a falar dos incentivos. Luís Diogo, essa é uma provocação. Com os incentivos que foram dados à refinaria de Cabinda, tu fazias também uma cirurgia, certamente, não é? Enfim, que foram dados para os incentivos fiscais e enfim, todo aquele pacote. Assim é mais fácil, não é? Assim é mais fácil, não é? Mas eu pergunto-te, antes de responder a essa questão, tem a ver com isto. Deve-se privilegiar a agroindústria face às restantes indústrias. Tu estás noutra indústria, deve haver essa preocupação, desse privilégio relativamente à agroindústria? Bem, boa tarde a todos. João, sinceramente não, e vou discordar se calhar da maioria, eu acho que não devemos fazer essa distinção. Acho sim que indústria é indústria e dentro dessa indústria temos que olhar aquilo que é o mais importante, tendo por base os recursos que nós temos. E o que acontece, já foi falado do ano passado, e estamos sempre a bater na mesma tecla e tu há bocado tiveste a conclusão. Falaste do ano passado, publicitaste e não se resolveu. E novamente a nossa convidada que esteve aqui a fazer a voz de cidadão voltou a elencar esse tema, que é a questão das infraestruturas. Portanto, realmente o Parque Industrial de Viana, aquilo é uma vergonha. Pronto, então acho que esse é o ponto de partida. E quem conhece o Polo de Viana, eu acho que estão aqui alguns colegas meus industriais que conhecem, sabem bem a situação que vivem, e eu acho que isto é que é elementar. Vejamos o seguinte: qual é o maior polo industrial do país? Viana. Qual é o polo que tem menos infraestruturas? Viana.
Então, a aposta está a ser na indústria? Não está. Portanto, se nós pegarmos, olharmos o Orçamento de Estado deste ano e verificarmos quais são as verbas que estão alocadas às infraestruturas e aquelas que estão alocadas também à educação, que também é um pilar fundamental, nós concluímos que, efetivamente, que os recursos que nós temos, que esse é que é o nosso maior problema, no meu ponto de vista, nós temos recursos, eles estão disponíveis, a sua reafetação está a ser feita de forma errada. Porque se nós fizermos uma alocação correta daquilo que existe, acho que Angola vai produzir mais, vai criar mais emprego e vai criar melhores condições de vida. E atenção, já existem exemplos de indústrias que, não obstante estes problemas todos que nós conhecemos, empregam muita gente, produzem produto de qualidade e exportam para fora de Angola. É só uma questão de fazer uma cópia, não é? Portanto, e de conseguirmos dar a estes industriais que já estão a operar melhores condições para poderem desenvolver a sua atividade. Eu não considero que a indústria agroalimentar seja mais importante que a outra, até por razões económicas. Normalmente o investimento em agricultura tem um tempo de retorno muito mais elevado do que um outro investimento numa indústria mais ligeira. Portanto, e tal como dizia ali o nosso colega de painel, temos que olhar para aquilo que gera, por um lado, o retorno mais imediato e também, como dizia o Patrício, o mercado tem que escolher. Portanto, as decisões não podem ser, os investimentos não podem ser decretados por decreto. Portanto, o mercado é que tem que decidir isso. O Estado mete-se um bocadinho demais aí na atividade industrial, não se mete ou não? Em tudo, não é? Mas aí na atividade industrial um bocadinho mais, quando vier a garantir exatamente isso que estás a falar, era as estradas lá no Polo de Viana, e a água, e a luz, e essas coisas, não é? Há bocado, peço desculpa, ouvi aqui na mesa redonda, e depois eu tive que sair, mas ouvi um industrial dizer que durante, salvo erro, 6 ou 7 anos, nunca teve água. Sim, sim. Portanto, eu pensava que eu era o único que reclamava que não tinha água na fábrica, mas pelo menos já há mais alguém que não tem água, e nomeadamente localizado na zona do Kikuchi, né? Portanto, onde tem ali um canal de água. Foste para lá e já sabias que não havia água. Ou enganaram-te, diz-me lá. Também se vais fazer uma fábrica no sítio que não há água, quer dizer, sabias ou não sabias? Não, eu não sabia, portanto, no caso concreto, eu já cheguei depois da fábrica estar montada, mas assisti à montagem de uma outra indústria onde eu estive, foi a Feira Pinta, no mesmo polo industrial, e na altura o que se falava era que iria existir, havia projeto, e que se fizéssemos furos de água, portanto que havia água. Mas nem isso funciona, não é? Portanto, não funcionou. Essa questão dos fatores amontantes, Neto Costa, sejam infraestruturas, sejam coisas, a gente fala todos os anos um pouco sobre isto, estas questões não se resolvem e concentra-se de alguma maneira aquilo que são os recursos disponíveis, agora já posso dizer de quem? Do Estado, na questão, por exemplo, do aviso 10, nos incentivos diretos, e estas questões vão ficando para trás para resolver. Tu achas que isto são os privados que vão resolver? Ou... É o que eu digo, nós queremos resolver com atalhos problemas estruturais. Isso são atalhos, aviso 10, aliás, enfim... Mas foi um atalho que deu muito jeito a muitas empresas, empregou pessoas, não é preciso que se diga, não é? Deu jeito a empresas? Sim, empresas conseguiram-se vender, montar, andar, não resolveu o problema do país, isso é verdade. Mas... Eu gostaria de ver o rácio, digamos, das empresas financiadas pelo aviso 10 e o mal parado na banca, porque, bom, o meu entendimento é que o BNA tomou uma ação que não é sua, né? Nem está até contra a Constituição e contra a lei, porque, na verdade, interfere na gestão dos bancos, porque decide, assim, define para os bancos montantes e números de créditos que se devem conceder a determinados setores, onde estão a agroindústria, não sei se aconteceu, e a que preço, assim? Tem o all-in cost de 7%, mas e devia responsabilizar também pelos resultados desses bancos, né? Há, digamos, a provisão do comply or explain. Não obriga.
mas dá um Pois rebuçado. na tal modalidade de comply or explain. Eu acredito que haverá mais explanation de compliance, não é assim? Mas e o rebuçado a que se refere é digamos, a redução no cumprimento das reservas obrigatórias. Mas nós temos uma situação em que a taxa de transformação de depósitos de créditos é reduzida, não é assim? Enfim, a maior parte dos recursos vai para títulos públicos. Mas também as reservas voluntárias, não é assim? Do sistema bancário no Banco Central são consideráveis. Ou seja, há aí os outros chamam de liquidity overhang, há uma liquidez que paira, que está disposto, pronto para pressionar, enfim, preços e que não são conseguidos. É a inflação. É a inflação, Pois, é o de tal fantasma, maneira que da inflação. esse rebuçado acaba por ser irrelevante, não é assim? É inócuo a medida. Mas dizia, essa é uma medida que vai no sentido da priorização da afetação de recursos na agroindústria. Mas está a acontecer, a agroindústria não estará tanto assim. Porquê? Porque é só um atalho. Por isso, água, eletricidade, mão de obra, enfim, e sobretudo a fiabilidade. Não sei se já repararam, por exemplo, né, nós temos satélite geoestacionário, enfim, este é um dos poucos países assim, no continente com um satélite geoestacionário, quando, enfim, há países melhores que o nosso, não tem satélite geoestacionário, que resolveram o problema de telecomunicações com satélites intermédios e até da baixa altitude, e resolveram os problemas, mas nós temos satélite assim, geoestacionário e está a caminho um segundo, não é? Mas são satélites diferentes, este segundo é um satélite diferente, ok? Como? É um satélite diferente, não é um satélite que seja um satélite de telecomunicações. É um satélite para fazer abordagens ao solo, fazer filmagens. O Angosat, relativamente ao Angosat, dizia-se que faria também algumas coisas do que o AngoGeo vai fazer. Né? Monitorização do clima, etc. Assim, de maneira que, bom, talvez seja... é menos complexo, não é? Para se criar redundância, não é da complexidade. Né? Nessas tecnologias é necessário haver redundância, talvez seja para isso. Mas dizia, mas nós já repararam que os sistemas de telecomunicações são pouco fiáveis. É muito frequente em instituições públicas ou privadas responderem-nos que não nos podem atender porque o seu sistema não está presente. Não é assim? É básico isso. Mas também tem que ser verdadeiro. Eu fiz um fórum de telecomunicações que o homem do satélite esteve aqui e explicou claramente que o problema não é do satélite, é das distribuidoras. São as distribuidoras que não têm equipamentos que sejam fiáveis para garantir essa fiabilidade. Disse-o aqui, à frente de toda a gente e à frente das distribuidoras, da Unitel, não sei o que, disse-o aqui. É só para não culparmos o satélite. E eu, como estava cá, e o homem disse-me isto aqui em frente do satélite, eu tenho que... E como não vi resposta... Bom, isso parece um pouco... E como não vi resposta das coisas... Jogarmos todas as nossas fichas na agroindústria, à espera que a agricultura não fornece e não acontece nada. Claro, obviamente. Então, não. É a tal complementaridade, não é assim? Mas há problemas estruturais que devem ser definitivamente resolvidos. E hoje a agricultura não se faz sem internet. E isto é que é preciso nós todos termos, porque todos os sistemas de rega são disparados através de sensores de umidade, isto só funciona com a internet. E para não irmos para aqueles campos no Brasil, que aquilo é com drones, não é? Aquilo é que é uma coisa brutal, já não tem praticamente trabalhadores, não é? E também, acho que enfim, nos primórdios da nossa agricultura se fazia, havia uma unidade aérea, não é assim, para fazer... Sim. Que hoje é com drones, mas hoje com drones, exato. Portanto, há aqui problemas estruturais que de facto, eu tenho dito, nós insistimos e persistimos em fórmulas que são atalhos e que não resolvem.
Ou seja, do seu ponto de vista, estes recursos que estão a ser postos no aviso 10 deviam ser canalizados para resolver primeiro estes problemas de infraestruturas de base. Certo, porque de outro modo nós podemos injetar recursos na agroindústria e não vamos ter sucesso, não vamos resolver, porque há de se perceber que o problema não é falta de recursos na agroindústria, mas há outros fatores condicionantes que devem ser resolvidos. Deixe-me, Patrício Vilar, perguntar também a sua opinião sobre o aviso 10, já agora, e sobre os incentivos, ou que tipo de incentivos devem ser dados à agroindústria e à indústria no seu geral, ou incentivos mais virados para a agroindústria ou mais virados para a indústria no seu global. Não, às vezes não toca aí porque ele tem que abrir primeiro ali, ok? E ele não abre logo à primeira, mas, por exemplo... Muito bem. Bom, eu subscrevo, aliás, nós somos colegas, fizemos o curso juntos, e, portanto, tenho que subscrever. Em teoria, o Neto Costa tem absoluta razão. Não se resolvem problemas da economia com soluções cosméticas, cirúrgicas. Tem que ser de forma estrutural, não faz nenhum sentido. Até porque há algo que nós temos que perceber. Nós falamos muito de duas variáveis que estão interligadas, que é a questão do capital humano e a corrupção. Okay? É óbvio que quanto mais baixo for o nível de capital humano, maior a propensão para a corrupção. Dizia o Eduardo Alceias, na entrevista que hoje está no Expansão, que a incompetência é a mãe da corrupção. Exatamente. Dizia... Nem mais. Então, quando nós começamos a querer resolver as questões estruturais com programas dirigidos, é um convite à corrupção. Claramente. Ou seja, quem é que vai decidir a quem é que esses financiamentos são feitos? Bom, este é de facto um risco que nós cometemos. Só que há uma outra face da moeda, que é, ok, mas enquanto a economia não se conserta, os problemas estruturais não são resolvidos. Exatamente, como é que a gente põe isto a andar? E eu estava agora aqui a falar com o Luís, e ele disse que sim, que o aviso 10 foi muito importante para muitas indústrias. E, portanto, mas esta, como diz o Neto, esta não pode ser solução estrutural, é solução conjuntural, mas temos que passar à solução estrutural. Mas é isso que tem que se explicar às pessoas, tem que ser, vai haver aviso 10 durante um tempo, que é por causa disto, mas nós estamos a tratar disto entretanto. Aquilo que fica, e eu entendo o que é que o Neto Costa está a dizer, aquilo que eu vejo é que parece que o aviso 10 é que é a solução. Ou seja, hoje parece que é isso, não é? Então qual é a solução? É o aviso 10. Está lá no aviso 10 esse apoio, não é? E mais, algo que vocês não sabem, há uma série de setores que agora querem entrar para o aviso 10 e não estavam, ok? Pronto. Porque de facto a solução provisória transformou-se em definitiva e é isso que nós temos que evitar. É isso que temos que evitar. Mas então vamos ao problema, ao elefante que está na sala, ok? Qual é o problema? O problema é a identidade do Estado. Okay. Por um lado, o Estado quer substituir muitas vezes os investidores e os operadores económicos, fazendo ele os investimentos, de forma desastrosa, como acabámos de falar há pouco, sobre a questão das telecomunicações. Falámos do satélite, mas podíamos falar na Angola Cables também, ok? Nos cabos. Eu acho que podíamos falar mais na Angola Cables do que no satélite. Sim, eu acho que o satélite ainda tem alguma... Agora, a Angola Cables tem razão sobre isso. A questão não é essa. A questão é que o Estado, por defeito, por natureza, não é um agente económico. Vamos lá ver se a gente se entende. O Estado era suposto ser, acima de tudo, um agente regulador, um agente facilitador, isto no que interessa aqui aos industriais, e quem tem que tomar decisões de investimento são os industriais. É assim que num país de economia de mercado as coisas funcionam. É óbvio que há algo que está, um dos fatores muito importantes para o desenvolvimento económico está geralmente nas mãos do Estado, que é o fator educação. Mas também temos que nos lembrar de casos como o Japão, a Coreia, etc., onde os primeiros conglomerados industriais e as suas respectivas associações industriais foram fundamentais para o salto educacional. Não, exatamente. Ou seja, aquilo que a minha querida amiga quase de infância, Nayol, dizia, quase,
Quando te conheci já usava as calças. O que ela referiu... Agora perdi-me com a Estava a falar dos conglomerados japoneses, quando iniciaram, pressionaram o sistema de educação. É que nós aqui temos que ir buscar a educação profissionalizante. Temos que priorizá-la. Porque enquanto andarmos com esta educação muito franco-latina de senhores doutores e senhores engenheiros, nós não vamos a lado nenhum, desculpem lá. E mestres? Não, isso é uma coisa quem tenha pior. no cartão, que me deu, e eu recebo muitos cartões, doutor e mestre. É verdade. Mas eu ainda me estava a referir ao doutor mais abaixo, que é o licenciado, ok? Pronto, nós temos a mania de chamar... Sou eu também. Sou o doutor licenciado. Embora tenha mestrado, mas também é daí que vem o principal conhecimento. Esse e a vida prática. Bom, o que eu vos quero dizer é isso, é que as indústrias, as associações industriais, podem ter um papel fundamental na mudança do paradigma educacional, ok? Começando a fazer centros de formação técnico-profissional muito setoriais. Com base nisso, as escolas que existem hoje vão ter concorrência e vão ter que se adaptar. Ou seja, nós temos o melhor mecanismo possível do mercado e temos uma má notícia que é uma boa notícia para nós. Sabem qual é? O Estado não tem recursos. O Estado não tem recursos. E, portanto, se o Estado não tem recursos, dificilmente vai conseguir competir com aquilo que nós fomos fazendo. Ok? É isso que eu vos estou a dizer. O Estado não tem recursos, mas também não mostra muita disposição de sair da economia, não é? Essa também é verdade. Mas é desse elefante que eu estou a falar. É precisamente desse elefante na sala que eu estou a falar. O Estado continua com uma... porque durante muito tempo foi chamada essa responsabilidade, com uma atitude muito intervencionista, muito investidora, e claro que assim falta dinheiro depois nas infraestruturas. Claro. É óbvio que falta. Mas já agora é preciso também dizer outra coisa. Muitas vezes o Estado investe nas infraestruturas, mas a falta de manutenção destrói-as rapidamente. Pronto. Isso é algo que o termo, que os industriais devem refletir. Eu peço desculpa se me identifico como industrial, mas a minha carreira começou na indústria. Estou só emprestado ao setor financeiro há cerca de mais de uma década. Mas dizia eu que... perdi-me outra vez. A indústria, os industriais, podem de alguma maneira ser essa porta que estava a falar. Podem e devem ser. Podem e devem ser, porque nós temos de facto a possibilidade de assumir o nosso papel na gestão dos próprios parques industriais. Que para já são do Estado. Para já podem continuar a ser do Estado. São geridos pelo Estado. A gestão é que tem que ser profissionalizada. Para já, Porque há alguns casos em que o investimento não foi feito, mas há muitos em que o investimento foi feito e a manutenção destrói o investimento rapidamente. E é isso que eu penso que a sociedade civil tem que ser mais forte. E a sociedade civil tem que ser, acima de tudo, os empresários e, neste caso concreto, os industriais. E tem que estar mais organizada também. É verdade. Luís Diogo, então como é que se deve incentivar a indústria? Falámos aqui, VIS 10, programas, como é que se deve incentivar a andar? Não com programas temporários, perfeitamente temporários, deixar o mercado atuar, porque o mercado, Patrício, estava a falar desta questão do Estado. Por exemplo, eu digo isto porque também já o disse, e eu ando à procura de uma justificação, porque é que o Estado privatiza a ENSA e privatiza só 30% do capital. Que sentido é que faz? Não é? Quer privatizar? Privatiza a empresa. Mas vai ficar com 70%? Para garantir o quê? Faz-me alguma confusão. Isto tem acontecido um pouco nisto. Eu acho que aqui é tal economia de mercado que, na verdade, ainda não é assumida aqui no nosso país. Não existe essa economia de mercado. Mas essa questão
ainda é dirigida a mim, eu tenho que responder. Bom, vamos lá ver. A ENSA tem um problema sério. E nós temos que perceber isso. Na verdade, a ENSA é a segurança social deste país. Ok? Pronto. Então, nós não podemos esconder a realidade e fingir que as coisas podiam ser de outra forma. E com isto, o que é que eu quero dizer? Que se eu privatizar hoje a ENSA, e eu lembro-me da primeira fase de privatização, o único candidato que ficou para a fase final dizia: eu só aumento o preço se vocês garantirem que continuo com o monopólio do Estado, ok? Em termos de, na verdade, de segurança social, porque a maioria dos seguros do Estado e das empresas públicas, etc., estão com essa. É óbvio que isto não faz nenhum sentido, e então, partindo do particular para o geral, tenho que vos confessar que, efetivamente, a nossa visão sempre foi: tudo o que for concorrencial deve sair do Estado. Só deve, e se não for concorrencial, das duas uma, ou presta um serviço de utilidade pública, e assim deve ser subsidiado pelo Estado, ou não prestando, deve ser encerrado. Portanto, esta é a única forma de retirar o Estado deste monstro tão ineficiente. Né? E já agora uma explicação. Não estou gaga, fiz uma viagem de noite e, portanto, não dormi praticamente. Peço desculpa se tenho brancas. Ok, obrigado. Mas, tiver as brancas, eu estou cá para ajudar, como vocês reparam, não é? Não tem problema, Patrícia. É isso chama-se, temos que ir conversando e juntando as nossas energias. Mas, Diogo, perguntava-lhe isso, a questão de como é que se estimula, então, ou que género de incentivos deve haver para a indústria para estimular também que a indústria avance? Bom, João, acho que primeiro, antes de falar sobre isso, e porque falámos há bocado no aviso 10, não obstante considerar e estar de acordo com o Dr. Neto e com o Patrício de que medidas paliativas não resolvem questões estruturais, mas é facto que o aviso 10, naquilo que eu tenho conhecimento, ajudou e contribuiu para o alavancar de muitos investimentos internos que foram efetuados no país. E se calhar, respondendo aqui ao Dr. Neto, se calhar os incobráveis que existem não são certamente no aviso 10. Devem ser noutros. Se a gente vir, por exemplo, aquilo que são as contas do Banco Económico, ainda não havia aviso 10. E parece que há um buraco de 70 mil milhões, não é? Disso não havia aviso 10, não é? Não havia aviso 10 no tempo do Banco Económico. E quando falas relativamente à indústria, acho que temos que andar um bocadinho para trás antes de pegarmos nos mecanismos de financiamento à indústria. Mas tem que existir, não é? Mas espera, falou-se na questão do satélite, falou-se da Angola Cables, falou-se do projeto da Quiminha, falou agora do projeto do novo aeroporto, quer dizer, tantos projetos, que volta à primeira questão que eu disse há pouco, que é: eu penso que as prioridades é que estão invertidas. Nós falamos uma coisa e fazemos outra, porque eu faço uma questão, eu não sou contra o aeroporto novo, atenção, mas qual é que é a necessidade hoje em Angola de nós termos o investimento que tivermos na construção do novo aeroporto, quando temos estruturas que podiam ser melhor utilizadas? Nós temos, por exemplo, o aeroporto militar está lá próximo, podia ser deslocado esse aeroporto e ser estendido ao aeroporto que existe. Mas isso era há muitos anos atrás. Porque chega a uma altura que tens 7 mil milhões de dólares investidos lá, e agora? Mas, João, o que eu quero dizer com isto é que, de uma forma prática, os recursos que estão a ser utilizados não estão a ser feitos da melhor maneira. E uma coisa muito simples. O Polo Industrial de Viana, novamente, porque é onde está a indústria, o investimento que foi feito no novo aeroporto, sabes ou tens ideia para quantos polos industriais de Viana daria? Daria certamente para melhorar aquele que existe e para fazer muitos mais do que aquele. Portanto, acho que se nós fizermos uma boa afetação dos recursos que existem, não precisamos de inventar a roda já está inventada há muito tempo. É só darem aos empresários e aos gestores livre caminho para que possam trabalhar e que lhe deem condições para eles exercerem a sua atividade sem atropelos.
sem ter necessidades de pedir autorizações para A, para B e para C, sem burocracias e, acima de tudo, se estimule aquilo que falamos, há bocado falou, e a Noel também falou, a questão da educação. As indústrias e as associações industriais podem ter um papel fundamental nisto. Podem se associar e, com isso, fazer academias de formação. Essas academias de formação vão estar vocacionadas para aquilo que as empresas precisam. Ora, em contrapartida, seria de todo normal, e é normal em todo o mundo, que o Estado, por exemplo, dê um incentivo fiscal nas declarações fiscais dessas empresas. Aqui não dão nada. Zero. Existe uma lei do mecenato, mas que é um complicómetro para conseguir fazer alguma coisa. Onde é que está o incentivo aqui? Portanto, há pequenas coisas que, se forem desbloqueadas, pode-se fazer muita coisa. A educação é uma delas, porque é um elemento fundamental. Nós temos uma população muito grande, que é um grande ativo, jovem, mas é preciso educá-la. Exatamente. Sem isso, não conseguimos, como todos nós, querer dar mais trabalho, gerar mais rendimento, porque as pessoas precisam de aprender. E não são as faculdades que existem, não são as escolas que existem que dão isso às pessoas. Exatamente. Centros de formação nas empresas podiam beneficiar de incentivos fiscais e isso faria com que as próprias empresas preparassem os seus profissionais à sua medida. Estou perfeitamente de acordo. Isto é uma medida que a gente tem para tomar. Bem, vou agora olhar um bocadinho para a sala. Gonga, onde é que tu andas? Está aqui. Passa só aqui ao Carlos Melo, que é o primeiro que eu lhe vou pedir aqui também uma opinião relativamente a esta matéria. Depois, quem quiser falar, ponha o braço no ar, está bem? Liga-me ali o microfone, faz favor, do público. Não, mantém ligado que eles estão a subir a pista. Ora, já está. Sim, senhor. Queria também a sua opinião, Carlos Melo, relativamente a esta questão, se quando falamos de indústria devemos concentrar os recursos na agroindústria, devemos olhar de uma forma mais global. Não se pode dar uma resposta de sim, não. Eu diria que, claramente, temos que investir na agroindústria. Mas há toda outra indústria que já está a funcionar, e nomeadamente até associada à indústria de petróleo, que não podemos descurar e que, no fundo, nos vai sustentando. De modo que, para se fazer novos investimentos, claramente é essa frente que temos que olhar com mais atenção, diria. Mas não é assim, não. E a questão dos incentivos que foi aqui falada, que tipo de incentivos podem ser dados ou devem ser dados para o desenvolvimento industrial? Ali a Noel tinha focado também nos pontos interessantes, a tal história das infraestruturas, que tinha muito a ver também com os transportes. Portanto, como é que se garantem os transportes? Claramente não pode ser o governo, mais uma vez, aí comprar nem os tratores e oferecer, nem autocarros, nem essas coisas. Mas tem a obrigação de ter estradas funcionais. Não precisam de ser asfaltadas sequer, mas têm que funcionar. Tem que haver cantoneiros que depois, equipas, que possam fazer essas manutenções. Portanto, estes pequenos nadas, digamos assim, fazem parte, no meu entender, da obrigação do Estado. Depois, claramente, o comércio, as indústrias se irão desenvolver desde que estejam garantidas estas infraestruturas fundamentais. A última pergunta do $1 milhão. E como é que resolvemos esses nadas? Como é que vamos resolver esses nadas todos? Não é seguramente com aquelas políticas do Plano Agrão que ouvimos aqui há 2 anos que iam já resolver tudo, não é? Mas se fosse a gente cumprisse o Plano Agrão, já estávamos a produzir. Eu tenho pois, eu vou fazer isso. Até tivemos a já oportunidade estávamos a produzir. Mas olha, vou-lhe dizer uma coisa. Uma vez perguntei ao Ministro abertamente isto, porque eu depois publiquei, por isso estou à vontade para o falar. Eu perguntei ao Ministro, quando foi anunciado o Plano Agrão, mas porquê que a quantidade é esta e porquê que é no Mochico? João, deixa-te disso, agora vamos fazer os estudos. Pois, justamente. Exatamente assim que me responderam. Só para saber, por isso estava a saber que ia ter um sucesso enorme. Estaríamos na mesma sala onde foi apresentado isso aqui há 2 ou 3 anos. Exatamente. Eu também tive a oportunidade de falar Como sobre sabemos, percebemos todos o que é que o sucesso que ia ser aqui. São 50 anos destas coisas, não é? Sim, senhor. Nael, queria falar.
por acaso faz sentido, não é? Ir para o Mexico, por causa das estradas e das ligações terrestres, pois era facilíssimo trazer de lá o trigo todo e íamos despachá-lo para onde? Aquilo, é bem visto, não era? Aquelas estradas que a gente tem para o Mexico e os caminhos de ferro, vinha de lá tudo. Tenha a vontade. Bom, se vocês me permitirem mais uma vez a voz do cidadão, a voz do cidadão, como vocês viram, não discute com os tios. Os tios falam, a menina ouve e continua em frente. É assim que tem que ser. Ora bem. Depois, agora, se olharmos para este tema, que está me desconstruindo este tema da indústria, eu continuo a insistir num ponto. Há aqui um desalinhamento, quando se fala nas prioridades e etc., há aqui um desalinhamento entre o setor privado e o setor público. E o cidadão disse isso, ali, que há este desalinhamento. E, portanto, este desalinhamento também não nos permite criar as tais prioridades. Podemos não estar de acordo com muitas coisas, e este desacordo até pode ser saudável, mas penso que é importante encontrar aqui alguns pontos de convergência. Daí que eu proponho a infraestrutura, a tal educação profissionalizante para a tal economia que pretendemos que seja, e a desburocratização. Todo o resto podemos não saber se é para a direita, se é agroindustrial, se é farmacêutica ou o que for, mas penso que estes elementos de alinhamento entre o setor privado e público davam as respostas, e é isto que a voz do cidadão insiste. Portanto, tio, vou sempre calar quando tio falar, mas eu essa parte também gostava de dizer. Sim, senhora. Tem ali também uma opinião. Também queria falar, não é? Tem ali uma opinião. Identifique-se só, está bem? Ok. Boa tarde. Diomedo Coenda. Sou estudante universitário no curso de Gestão e Marketing. Acompanhei o fórum desde o período da manhã e surgiram algumas questões que eu, a princípio, achei que estava equivocado, mas depois de ouvir vou chamar mais velho porque é um costume meio informal. E é mais velho também? Certo. Todos eles são mais velhos. Certo. O mais velho, Patrício Vilar, que falou acerca da educação. Eu achei que tivesse equivocado e depois vou colocar uma questão. Qual é a relação, ou como é que é a relação entre as empresas e o Estado em questões de externalidades, positivas quanto negativas? Por exemplo, achei eu que tivesse equivocado no sentido das empresas investirem em projetos sociais voltados para a educação. Porque, para a agroindústria mencionando, nós vamos mencionar alguns elementos que voltam para a tecnologia e existem 3 pilares da tecnologia muito importantes, que são os sensores, a inteligência artificial e a biotecnologia. Esses 3 pilares são fundamentais para o seu desenvolvimento. Mas, para desenvolvermos a indústria tecnológica, nós precisamos de formação. Então, o Estado falha concernente à educação do povo. E como é que as empresas podem influenciar, né, na educação para que se melhore e a população, junto com as empresas, poderem desenvolver tecnologias como a mais velha Nayo mencionou. É uma senhora, não se trata por mais velha, só depois dos 50. Até aos 50 não se diz mais velho. Certo. A tia não gosta. Certo. Mencionou que as infraestruturas são necessárias para, então, catapultar a agroindústria. Então, eu acredito que seria fundamental investirmos na indústria tecnológica no seu todo para termos, então, meios de produção que possam facilitar o desenvolvimento da agroindústria. Sim, senhora. Fica aqui a pergunta. Já posso passar aqui mais uma aqui. E depois outra lá atrás. Deixa-me dizer-te uma coisa, eu não sei se percebeste bem aqui o conceito que foi aqui falado de formação, ou seja, que são as empresas, como é que dizer, quando se fala em contribuição social para a educação, não é fazer escolas na comunidade, é ter centros de formação próprios, onde absorvem alguns estudantes de algumas dessas faculdades com as carências que o ensino público tem e depois internamente na academia formá-los e fazer deles bons técnicos. E que isso iria obrigar, por uma questão de concorrência, é simples, iria obrigar possivelmente primeiro
o ensino privado e depois o ensino público a reagirem e se calhar a melhorarem os cursos e aquilo que é a formação, porque temos que todos assumir que há um déficit relativamente à formação universitária no país. Isto temos todos que assumir, peço desculpa, caros universitários, mas foi assim que se fez as faculdades. Há um certo déficit e às vezes vocês não têm noção desse déficit porque ainda não chegaram ao mercado de trabalho. Quando chegarem vão notar esse baque. E é por isso que se fala em centros de formação das empresas. Era isto que se falava em influenciar a educação. Era isto que estávamos a falar, não é? Deixa-me só dar uma chega. Isso é fundamental, porque efetivamente eu falo na minha pessoa, quando nós neste momento estamos a fazer um investimento de uma nova fábrica, precisamos de técnicos. Onde é que os há? Hidráulica, eletricidade, mecânica, não existe. E o que existe, fomos nós que os formamos já na nossa atual fábrica. E depois vamos fazendo, digamos, algumas melhorias, vamos agregando, digamos, outras pessoas. Porque aqueles que nós temos protocolos, por exemplo, com o ISPTEC e com outras universidades. Quando contratamos, por exemplo, tenho lá um que veio de lá, um engenheiro mecânico, e queria contratar mais, o problema é que as pessoas vêm com expectativas muito altas e vêm totalmente desajustados daquilo que é a nossa realidade. E este é um grande problema que só pode ser combatido se a formação das pessoas nas universidades ou nos institutos técnicos for feita de acordo com aquilo que as empresas precisam. Enquanto que isso não acontecer, vai ser muito complicado. E depois nós, quando digo nós, as empresas, temos outro problema. Temos que ir buscar mão de obra fora. E todos nós aqui sabemos, não vamos escamotear o problema que é trazer mão de obra. Por duas questões. Primeiro, porque nós não somos assim tão competitivos como éramos no passado. Segunda questão, é um problemão tirar vistos de trabalho. Não é? Temos que comprar facilidades para ter um documento legal, infelizmente. Não digas isso em voz alta. Não, eu digo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não, tem tudo legal, portanto, não há problema, mas isso é verdade. E depois outra, queremos implementar projetos de investimento, construir fábricas, aumentos de investimento, queremos trazer mão de obra expatriada para fazer a montagem das máquinas, porque elas são compradas lá fora. Como dizia aqui alguém, nós não temos ainda os investimentos de bens de capital, são zero. Não é? Ainda. Mas quando nós investimos para comprar máquinas, temos de trazer alguém para vir montar as máquinas. Como é que as pessoas vêm? Vêm com visto de turismo? Depois estão lá, aparecem os senhores do SME, não, se eu estou a trabalhar, tenho que ir preso. Por amor de Deus. Enquanto que isto não mudar, vai ser muito difícil nós aumentarmos o índice da indústria transformadora em Angola. Podemos-lo fazer aos poucos, como já temos vindo a fazer. As associações industriais que existem têm que ser mais fortes, têm que se juntar mais para se fazerem ouvir. Eu, além de ser diretor-geral da Fabrimetal, sou vice-presidente da Associação das Indústrias de Materiais de Construção. Nós estamos, juntamente com outras associações, com vista a constituir uma confederação de indústria transformadora em Angola. E a ideia é para que possamos ser mais ouvidos de uma forma integrada e não de uma forma individual. Porque o problema hoje é que existem muitas associações, e eu às vezes até fico admirado quando o João dizia, e já ouvi outras pessoas aqui a falar, que muitas cooperativas, muitas associações, no papel, não existem. Não estão devidamente legalizadas, não estão devidamente constituídas. Pronto. O que eu quero dizer é, o papel destas indústrias, enquanto indústrias no país, constituindo-se associações, de associações passarem a confederação, passamos a ter um papel mais interveniente e assim, quem está do outro lado da barricada, que infelizmente não tem tanto conhecimento como deveria ter da realidade, passa a ouvir de uma só voz os problemas que todos nós temos. Obrigado. Sim, senhor. Horácio Muniz. João, boa tarde. Eu, depois de ouvir aqui alguns comentários, eu acho que vou sair daqui, amanhã vou fechar a empresa. Não feche. Porque não sou rentável, trabalho 100% com produtos nacionais, vivo a dificuldade da qualidade da formação dos funcionários, mas volto aqui à questão da pergunta. Devemos ou não devemos apoiar a agroindústria?
se nós olharmos com o pragmatismo que os economistas aqui tiveram a oportunidade de comentar, vamos fechar todos, porque não somos rentáveis, nem somos competitivos neste momento. Mas eu vou perguntar, e deixo aqui só esta questão. Portugal não é um país produtor de bacalhau, e é o maior vendedor de bacalhau. Portugal não é um país produtor de todo o tipo de peixes. No entanto, exporta peixe para Angola, vem tudo peixe embalado, ou seja, vai agregando valor aos produtos. Todas as dificuldades que aqui foram faladas, e é claro que há aqui situações estruturais que devem ser revistas, nós temos é que tomar uma decisão. Como é que vamos criar emprego para todas as pessoas que estão neste momento sem emprego e o desenvolvimento do país? Porque aquilo que se acabou aqui de dizer é que nós devemos continuar com a importação, deixar a importação continuar a funcionar até termos quadros, até termos estruturas. Foi aquilo que eu percebi. E foi aquilo que eu entendi. Se entendi mal, peço desculpa, mas foi aquilo que eu entendi. Portanto, eu acho que nós temos que fazer aqui um binómio entre as duas coisas. Temos que arrancar para o apoio na agroindústria, porque vai desenvolver todos os setores da indústria. Ora, não só a ideia aqui comércio. é que estes apoios fossem assumidos como temporários e não como definitivos. Ok, mas eu estou de acordo. No entretanto, se fosse resolvendo o problema das infraestruturas. João, mas o aviso 10 foi importantíssimo para desenvolver muitas das indústrias. Sem aviso 10 estávamos mais atrás. Apesar de eu não ter utilizado e ter tudo feito, tenho feito tudo com capitais próprios, muitas das indústrias que existem hoje, se não tivessem aviso 10, não tinham arrancado. Portanto, eu acho que é importante nós continuarmos a ter este tipo, mesmo que sejam paliativos ou que sejam placebos, são estes placebos que ainda estão a curar algumas feridas da nossa economia e da nossa indústria. Sim, senhor Horácio. Já agora dizer que o Horácio tem o melhor doce de mamão de Angola. Sou obrigado a dizer isto, porque tem o melhor doce de mamão, é ele que tem, dos que eu já provei. Por isso, preciso aqui de um microfone aqui. Quem é que quer falar mais? Ali, vem o microfone para aqui e depois passa outro ali embaixo. Um ali embaixo e outro aqui. E um ali embaixo. E depois destas duas vou outra vez passar por aqui e depois já te dou a palavra. Está descansado, não? Já te vou dar a palavra, está bem? Muito boa tarde, chamo-me Henrique Jales, não tenho muito jeito para isto. Nem eu. E vou-lhes dizer que custa os primeiros 10 anos. Ao fim de 10 anos é sempre andar. Não queria deixar de partilhar convosco algo que se passou comigo há bem pouco tempo. Comecei com uma brincadeira em minha casa e hoje tenho uma pequena indústria com 82 funcionários. E há algum tempo atrás, há 10 anos atrás, cheguei a ter 5 expatriados. À medida que eles foram formando os meus funcionários, eu fui-os mandando para casa. Porque eu acho que este será seguramente o caminho de qualquer industrial em Angola. No entretanto, a questão da formação começou sempre a ser um problema. Porque onde é que eu ia encontrar pessoas a fazer algo diferenciado? Onde é que eu ia encontrar alguém que lhes ensinasse como é que se fazia? Além de passarmos o mesmo problema de quando vêm os técnicos instalar as máquinas, que depois se vão embora, e depois até podemos fazer um grupo de WhatsApp para eles nos darem uma ajuda remotamente, com VPNs, essas coisas todas, nos equipamentos, e eu senti a necessidade de investir na formação. E tive a felicidade de conhecer algo que eu acho que devia servir de exemplo para a nossa nação. Eu fui até São Paulo, conheci uma instituição que se chama Senai, e é das coisas que melhor define a solução de tudo isto. É uma instituição que foi realizada com o apoio do Estado e as associações industriais e que começou por fazer escolas profissionais técnicas em todo o Brasil e em todas as especialidades, onde o Estado obriga a que todas as empresas que têm funcionários que vieram estagiar do Senai, que tiveram de formação no Senai, têm um benefício fiscal no seu contributo da Segurança Social, e não só.
isto moveu-se de tal maneira que os próprios produtores dos equipamentos e as grandes indústrias que estavam a promover os primeiros industrialização no Brasil, começaram a fazer do Senai a montra deles. Ou seja, eu cheguei à escola, ao Senai, e encontro os equipamentos que estava a comprar já sendo dados como especialidade naquela área. Ou seja, o intercâmbio de informação é de uma forma simples implementada. Porque é que a língua é a mesma, a relação se calhar até é mais fácil dos brasileiros com os angolanos do que com os portugueses, por todas as razões e mais algumas. Porque é que não seguimos estes exemplos? É uma Bem questão. perguntado. Porque é que não seguimos estes exemplos? Sim, senhora. Quem é que pediu aqui? Faz favor. Muito obrigado, Bernardo Santos. Eu não trabalho propriamente no setor agroindustrial, mas trabalho com eletromecânica. Falou-se aqui de um aspecto muito importante da questão da formação e das empresas criarem um centro de formação para capacitar os funcionários. Mas, infelizmente, o que se tem visto muito nas indústrias, ou nas fábricas, ou nas empresas, de um modo transversal, é que às vezes há aquela dificuldade de reter talentos. Porque o que acontece é que às vezes forma-se a pessoa e a pessoa já faz com mais qualidade, mas não é acompanhado a questão da compensação ou da remuneração. Acho que isso é uma das coisas que devia ser bem verificada no nosso setor, porque mesmo, por exemplo, na agricultura, quem começa talvez a plantar, etc., amanhã pode se tornar um gestor dos outros camponeses, mas se calhar a questão compensatória, remuneratória não é acompanhada. Então, acho que esse é um ponto que também podíamos analisar e ter em conta, porque também o senhor falou da questão dos expatriados que formaram os técnicos, mas depois dos expatriados se irem, será que os técnicos começaram a fazer bem feito, tiveram a remuneração acompanhada com o crescimento profissional? Portanto, isso também é uma questão que deve ser tida em conta, porque é uma realidade que nós sentimos e é por isso que muitas vezes vemos a fuga dos quadros para o concorrente, porque depois do técnico já está formado, ele quer alguma compensação e, infelizmente, as empresas não acompanham esse crescimento. E essa é uma realidade que temos vivido, razão pela qual a imigração tem estado a aumentar, porque as pessoas, fazendo o que fazem cá, ganham mais no estrangeiro do que estando cá. Então, acho que essa é uma coisa que também podia ser bem verificada no nosso seio. Deixa-me só acrescentar uma coisa sobre isso. A questão dos salários. Os salários são baixos, obviamente, aqui no país, mas na sua generalidade, não é? Como sabemos, há muitos anos que a máquina estatal, a administração pública, os ministérios optaram por ordenados baixos e prémios altos, prémios, regalias, etc. Ou seja, houve uma distorção daquilo que é o salário. E os privados não dão, na sua maioria, não o fazem da mesma forma. A questão dos salários baixos não é só uma questão das indústrias. E relativamente a isso eu posso dizer, porque nós também formamos pessoas no expansão e a concorrência vem sempre buscar, acaba por vir buscar. Não tem só a ver com ordenados baixos, tem a ver com poucas pessoas que tu estás a formar. Se formares muitas e tiveres esse trabalho, obviamente que as pessoas acabam por não sair porque não têm locais. Tu tens que aumentar a formação. Agora, se só tens bons dois, pois é importante. Mas a questão dos salários, obviamente, o país devia ter salários de outra dimensão. Era a única forma de nós podermos também potenciar isso. E estamos todos de acordo relativamente a essa matéria. Quem é que pediu também a palavra ali? Faz favor. Boa tarde, Cátila Gomes é o meu nome. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a doutora Nayol Cohen pela apresentação e representação como cidadã e especialmente como mulher. Obrigada, doutora. Vou abordar na perspectiva do universo feminino
considerando o papel crucial da indústria na geração de riqueza e a importância de um desenvolvimento econômico inclusivo, como se pode assegurar que as políticas e iniciativas industriais em discussão sejam projetadas e implementadas de forma a mitigar os desafios específicos enfrentados pelas microempresas lideradas por mulheres, garantindo-lhes oportunidades equitativas de acesso a recursos, mercados e redes de apoio e contribuindo para o seu crescimento e expansão, tanto no mercado local quanto internacional. Além das políticas públicas, entendo fundamentalmente que na cadeia de valor dos projetos industriais, empresas privadas garantam em termos de inclusão social a capacitação de micro e pequenas empresárias para que possam fornecer pequenos serviços ou bens. Vejamos, por exemplo, o caso da Unitel, empresa grande e até pouco tempo privada, que serviu como projeto âncora de pequenos negócios, como venda de eletrônicos, recargas, conserto de telefones e etc. Obrigada. Sim, senhora, fica aqui a chamada de inclusão. Eu ainda não fiz nenhum comentário sobre as palavras da Naiol no início, mas chegou a altura de eu fazer um comentário sobre o que disse no início. Obviamente, querida Naiol, que estando tu presente eu não podia convidar mais nenhuma mulher porque te ia tirar brilho. E é por isso mesmo que vieste sozinho. Ok? Uma salva de palmas para mim. Obviamente. Faz favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade que o Jornal Expansão tem dado, ou seja, essa democratização que tem acontecido nesse momento. Eu me chamo Lebo, sou estudante de Economia e antes de mais eu gostaria de dizer que anteriormente a economia angolana já esteve melhor no que diz respeito à agroindústria. O que significa que hoje nós estamos numa fase de recessão que já é muito longa. Na altura não era Angola. Não percebi. Enquanto Angola independente, teve ali um período... Enquanto Angola independente, sim. Teve até 79, 75, 79... Até 83, não é? Até 83, sim, teve um período, é verdade. Esta é uma fase que está a levar muito tempo e, por outro lado, vou falar dentro de um contexto de cadeia de valores. É preciso criar, ou seja, as condições já estão criadas. Atualmente o país conta com 35 milhões de hectares de terras aráveis disponíveis. Anualmente penso que tem também um potencial hídrico, tem um clima favorável para o cultivo. O que se precisa é, nesse caso vou passar a desconstruir a agroindústria. Nós em Angola praticamente importamos tudo. Deixa só pegar aqui a minha anotação, que é muito importante que eu quero dizer. Importa-se praticamente tudo. E isso tem custos. A cadeia de valor está a ser construída, não é? Já existe a lei, o aviso 10, isso é parte da cadeia de valores. E existe também ideias boas, que é para que o país se torne independente. Por outro lado, o que me preocupa é a sustentabilidade do país. Nós estamos a dar passos muito lentos para a sustentabilidade de Angola. E eu não sei daqui o que é que será de Angola. Daqui a 30 anos continuaremos a ter provavelmente os mesmos problemas relativamente à sustentabilidade. Porque está-se a trabalhar no dia de hoje e nem no dia de hoje também está funcionando. Não sei, não consigo muitas das vezes entender qual é o real problema que nós temos. Porque nem no dia de hoje nós estamos a conseguir, com tantos recursos disponíveis que temos, contrariamente ao que tinha no passado, era suficiente e hoje com recursos disponíveis não se faz nada. Já não se entende qual é o problema. Olha, como economista, jovem, pensa no futuro, continua a acreditar. Hein? Eu acredito, tenho 60 anos. Hein? Eu acredito. Hein? Eu acredito, estou aqui. Há aqui um aspecto que me parece importante. E aqui um comentário do Neto Costa, que também já teve um cargo ministerial. Fala-se muito desta descoordenação entre setor público e setor privado. Fala-se muito. Os privados têm umas necessidades,
o Estado, enquanto setor público, através dos ministérios ou através das instituições, tem uns outros programas. Ou seja, esta distância entre os privados e os públicos, tenta dar-me uma explicação porque é que é assim. A explicação é fácil de dar. É o rentismo. Não é assim? É o rentismo. O rentismo. Eu aproveitaria para ler aqui um resumo de um paper, um working paper do FMI, de Tanzi e Davoudi, que é de 1997. Diz assim: a corrupção, particularmente a corrupção política ou grande, distorce todo o processo de decisão ligado aos projetos de investimento público. O grau de distorção é maior com instituições de auditoria mais fracas. As evidências apresentadas mostram que nível mais alto de corrupção está associado a maior investimento público, redução das receitas públicas, menores gastos com operação e manutenção e menor qualidade da infraestrutura pública. As evidências também mostram que a corrupção aumenta o investimento público enquanto reduz a sua produtividade. Esses são 5 canais pelos quais a corrupção diminui o crescimento. Uma implicação é que os economistas deveriam ser mais contidos nos elogios ao alto investimento do setor público, especialmente em países com alta corrupção. Muitos dos grandes projetos que conhecemos são motivados pela renda e não pelo interesse, de facto, de desenvolver a economia, o setor privado. Porque nós temos isso, o maior de África, o maior de... é tudo o maior de... Certo, e agora parece que é um investimento privado, vamos ter uma indústria... uma indústria de suína, assim, uma fábrica das maiores da África também. 75 milhões de dólares de investimento. Foi noticiado há dias. Sim. Certo. É tudo maior. Certo. Como a Cachican, né? Verificadora daquele tempo. Parque Solar, da construção do socialismo científico. Mas um comentário que queria fazer relativamente às observações e questões colocadas é que nós, em termos de soluções tipo Aviso 10, vimos desde 1992. Eu refiro a 92 porque foi a altura em que abandonamos a construção do socialismo científico para passar para o capitalismo, não é? Mas passamos de maneira um pouco selvagem. Dura desde 1992. Então não podemos continuar com soluções paliativas que não vão levar. Por isso é que estamos hoje aqui a discutir, eventualmente, prioridade para a indústria. E aquilo que eu, a propósito do comentário que fez, vai sair daqui e vai fechar a indústria, a abordagem não é essa. É aquilo que... O meu entendimento é que não se faz uma economia total só com heróis, né? Faz com cidadãos normais, empresas normais, não é? Mas os heróis devem ser apoiados. Aqueles que já mostraram que fazem, é preciso conhecer quais são as dificuldades que apresentam no momento e dirigir-se, e aqui é uma melhor direção, né? Não aqueles programas dirigidos, enfim, que depois induzem à corrupção. E perceber os seus problemas, para então apoiá-los e para poderem atingir escalas maiores e prosperar, não é? E não, enfim... desistir, porque há muitos já desistiram porque não conseguiram continuar a enfrentar as dificuldades, de maneira que a ideia é alavancar todo um setor industrial, toda uma economia de maneira normal, não é assim? De tal maneira que o Estado tem que intervir para habilitar a que o setor privado, não é assim? Investir nos fatores habilitantes
da atividade econômica privada, seja a nível de infraestruturas, seja a nível de formação, seja em termos de apoio financeiro, aí onde o setor privado ou o sistema financeiro não é favorável, mas isso num quadro de normalidade, não é? Porque nós estamos hoje num quadro da normalidade em que tudo é por medidas extraordinárias. Não pode ser assim. Não se faz uma economia assim. Exatamente, esse é um problema. Patrício Vilar, alguns comentários relativamente aqui às intervenções que passaram por aqui? Bom, antes de mais, uma declaração inicial, eu vou responder na generalidade e não na especialidade. Exatamente, isso é que se pretende. Pronto, foram muitas as intervenções, todas elas valiosíssimas. Foi preocupado porque acho que fomos mal interpretados. E isso também tem a ver, se calhar, com a nossa falta de sistematização, porque são tantos os problemas, não é? Que nós tentamos abraçar o mundo e o objetivo da minha intervenção foi precisamente a oposta. Foi no sentido de que não é possível abraçar o mundo, não é possível abraçar a agroindústria no seu todo. Nós temos que priorizar. Até porque se eu quero priorizar uma determinada agroindústria, eu não posso olhar só para a agroindústria, tenho que olhar para a fileira que está a montante dela. E tenho que arranjar incentivos para que toda ela funcione. Pronto, e é nesse sentido que eu tentei sistematizar por aí. Agora, tenho que concordar com o economista no sentido de que esse tipo de iniciativas Aviso 10 são boas ad hoc, mas temos que resolver os problemas estruturais. Pronto. Nesse sentido, estamos todos alinhados. Aliás, Sr. Horácio, estamos juntos. Nós estamos juntos em tudo. Não, estamos completamente, estamos juntos. Agora, estamos a tentar sistematizar um conjunto de variáveis que é tão vasto. E, se calhar, eu sintetizava da seguinte forma. Nós estamos de acordo, Naiola, as 3 variáveis que tu identificaste na intervenção e no diálogo com o Estado. A minha diferença é a seguinte. Nós só conseguimos negociar se tivermos poder negociar. E só vamos ter poder negociá-la se crescermos como classe, se nos impusermos como classe. E é nesse sentido que nós temos que nos chegarmos à frente. Temos que nos chegar à frente. E temos que nos chegar à frente reconhecendo que o Estado precisa de parceiros sólidos para, com o nosso conhecimento do setor, conseguirmos chegar a soluções. Essa é a ideia da confederação que aqui está. Exatamente, conseguirmos chegar a soluções. Uma negociação nunca se faz só por diálogo. Temos que ter vantagens negociais. Temos que ter peso. Se não tivermos, não vamos nunca conseguir. Basta olhar para o desgraçado do Zelensky, já perceberam, não é? Exatamente. É um bom termo de comparação. Mas deixem-nos dar outro termo de comparação. Vocês acham que há alguma relação entre a nossa economia e a economia nigeriana? Só se for a dependência de petróleo. Porque tudo o resto, eles estão muito mais avançados. E porquê? Tem uma sociedade civil forte. Porquê? Porque tem empresários fortes. Ok? Nós temos que fazer a agenda e não ir a reboque dela. Okay? Mas os empresários fortes também não podem ser criados artificialmente. Vamos lá. Não. Como é que quer dizer? Não podem ser criados artificialmente, dando facilidades a este, não dando àqueles, dando condições a este. Como é que quer dizer? Por isso é que nós aqui concordamos os 3, que embora o Aviso 10 tenha sido uma iniciativa conjuntural, temos que resolver de forma estrutural para evitar o intervencionismo de burocratas, para não lhes chamar outros nomes, ok? Pronto, e isto tudo nós temos que ter uma frente unida, não há outra hipótese. Agora, volto a dizer, a agroindústria no seu todo, se calhar não, temos que perceber onde é que ainda temos vantagens competitivas, ok? E depois há 2 paradigmas distintos. Uma coisa é a agroindústria para consumo interno, consumo doméstico, e essa se calhar podemos ter um regime mais leve de incentivos.
mas depois temos que ter aqueles que nos vão trazer divisas adicionais, e esses nós vamos ter que ter um outro regime de incentivos. Se o petróleo tem, porquê que não há de ter? Exatamente. É tão linear quanto isso, não é? Até porque nós estamos fartos de divagar sobre a grande vantagem competitiva que é termos milhões de hectares de terras aráveis, que eu também tenho dúvidas sobre isso, que nós estudamos com um especialista nessa matéria, que ele foi logo dizendo, cuidado que as nossas terras não já estão estão assim. um bocadinho desgastadas. Mas pronto, mas tirando isso, mesmo assim ainda há muito espaço. Temos aqui mais longe, não é? E então nós temos que perceber onde é que temos que concentrar os recursos. Recursos que temos que ser honestos, vão ser mais dos empresários do que do Estado. Não sei se tem noção, mas o Estado já está a gastar o dinheiro dos nossos netos. Porque quando nós emitimos títulos de dívida há 20 ou 30 anos, isso já não é o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos filhos é já quase dos nossos netos. Portanto, nós temos que ter noção disso. Então, digamos que temos que ajudar o Estado também a encontrar as vias de solução adequadas. Agora, uma palavra de apreço a todos os heróis que todos os dias fazem pelas indústrias, pelos empregos, pelas fazendas, de facto trabalhar num ambiente tão adverso é muito complicado. Eu ia utilizar a palavra hostil, mas é melhor não, se queremos negociar. Às vezes é hostil mesmo. Pois, mas se queremos negociar é melhor não. Então, num ambiente tão adverso, de facto são heróis. O que nós estamos a dizer não é, não esqueçam isso não, o que estamos a dizer é, temos que nos organizar, temos que sistematizar, temos que priorizar, e priorizar todo um setor não serve. E até porque, repito, por detrás de uma agroindústria tem toda uma fileira, e essa fileira tem que ser priorizada, senão não resulta. Era só isso. Obrigado. Luís Diogo, também os seus comentários relativamente a esta matéria. Eu queria começar por pedir desculpa ali ao Sr. Horácio, porque não era, se calhar a comunicação não foi a mais correta, ou se calhar não nos fizemos entender. Eu desde o início quis transmitir que temos que fazer a melhor combinação dos fatores, ou neste caso dos recursos disponíveis, face àquilo que nós precisamos. Não podemos, porque as necessidades são tão grandes, e eu, no meu entendimento, acho que não devemos priorizar A em detrimento de B quando elas são complementares. E devemos sim pegar naquilo que já existe, naquilo que já dá trabalho, naquilo que já gera rendimento, e sim, essas, dar um esforço especial a essas, no sentido em que elas possam galvanizar-se, ganhar escala, ser mais competitivas, portanto, e atingir outros mercados. Eu gostaria também de tocar aqui num ponto que o Patrício falou, e acho que é fundamental. Se nós, enquanto sociedade privada, empresários, empresas, se nos associarmos, se falarmos mais uns com os outros, vamos conseguir ter uma voz mais ativa perante o Estado, neste caso o agente regulador, que é essa a função dele. Eu lanço aqui, por exemplo, um exemplo, há bocado o Patrício também falou, dos polos industriais. Quantos polos industriais o país tem? Em papel devem ser cerca de uns 10 ou 12. A funcionar devem ser uns 3 ou 4. Se calhar, esses polos industriais, se forem entregues gestão privada, se calhar eles vão funcionar. No caso de Viana, ainda é o governo provincial que gera, não é? Não é o governo provincial, é um polo industrial de Viana que está lá, portanto, que é uma empresa pública, segundo me parece. Portanto, que eu quero, mas que não funciona. O que eu quero dizer é que era só para reforçar. Nós deveríamos, acho que isto é dar as oportunidades a quem as consegue desenvolver. Portanto, e o privado aqui tem um papel fundamental, porque percebe aquilo que necessita, não é? E vai gerir da melhor forma. Um outro assunto que eu gostaria de realçar tem a ver com a questão da educação. Acho que, enquanto que todos os problemas que nós identificamos, infraestrutura, o diálogo, setor público, setor privado, a burocracia e a ineficiência, têm na base um fator comum, e educação. Porque se nós não educarmos melhor as pessoas,
o nível de incompetência é maior, a corrupção aumenta, portanto, e estamos neste reinado. Portanto, acho que os privados podem ter uma palavra, eu já há bocado referi, é uma questão de existirem também da parte das instituições públicas, neste caso do Estado, no âmbito do novo código que vai ser agora aprovado, penso que o Daniel deve saber isso melhor do que eu, espero que isso esteja lá previsto e que exista um benefício fiscal no sentido de que as empresas possam beneficiar quer do apoio social que dão, quer do apoio ao investimento que fazem na formação. Se nós fizermos isso, acho que pouco a pouco vamos ganhando massa crítica e vamos conseguir ser mais competitivos. Porque, contrariamente àquilo que as pessoas, não sei se calhar grande parte das pessoas não conhece, mas já exportamos alguma coisa. Sim, sim. Podíamos exportar mais, mas já exportamos alguma coisa com todas as dificuldades que existem. Ainda hoje ouvimos o Secretário de Estado do Investimento, do Plano, a dizer que vamos reativar ou pôr a janela única em ação. Isto é algo que já deveria ter acontecido ontem. Não, e o Ministro prometeu aqui que as licenças de exportação iam sair mais cedo. É verdade, foi uma luta que nós já tivemos, eu pessoalmente tive. Prometeu várias coisas aqui. Como devem sei. calcular, eu não vou deixar passar em branco, na próxima edição está escrito, não é? Mas Portanto, prometeu aqui também, não é? Em suma, o que eu queria dizer para terminar é que acho que há um caminho longo a percorrer, mas as condições estão criadas e acho que temos todos que trabalhar em conjunto, de forma que o Estado tenha um papel menos interventivo na economia e os privados possam fazer o seu trabalho. Obrigado. E é o que vos digo, são 18 horas e 15 minutos, 20 minutos, estamos a chegar ao fim, começámos às 9 da manhã, mais concretamente às 9h23 a falar de indústria. Aos que estiveram aqui durante todo o dia, muito obrigado, aos que estiveram aqui só durante a parte da tarde, também muito obrigado a todos. Espero que tenha servido para alguma coisa. Dizer aos presentes e aos ausentes que nos estão a ver via streaming que podem contar com o Expansão, com o Jornal Expansão. Este é um fórum que, na verdade, ganhou uma dimensão rapidamente. A indústria é, na verdade, um setor muito importante para nós. Agradecer a todos os que colaboraram. Alguns ainda estão aqui, alguns que foram oradores, alguns que fizeram as suas filmagens, aos patrocinadores, a todos. E como peço sempre no final disto, queria que viessem todos ao palco para tirar uma fotografia que é aquela que eu publico sempre no final, que é os que ficaram até ao fim. Podia então que viessem todos para aqui, os mais baixos à frente, que é o meu caso. Também acho que é o meu. Os mais altos aqui é para ficarmos todos e tirarmos aqui uma última fotografia, como eu faço sempre, os que ficam até ao fim. Vamos lá. Ficar já aqui, pronto. Os mais altos atrás. Sim. Os mais altos atrás. O vizinho. Tu és alta. Vamos lá. Pode falar. Só Eu não gosto. Obrigado. Já estão todos? Vamos lá. Ainda há aqui uns lugarzinhos. Olha, mas estás a ver? Tivemos aqui. Está comigo cada lado. Parabéns aos resistentes. Estão cá todos? Vamos lá. Tirar uma foto. Eu publico sempre. Onde ver no fim da reportagem está sempre esta foto. Podem dizer dólares. Não há. Não há alguém que tem. Vem aqui para o pé de mim, que eu ainda consigo ser mais alto. Ficas aqui à minha frente. Não há problema nenhum. Estás a ver? Ficas aqui. Já estamos todos? O silêncio.